Bem-vindos a mais um episódio do Foco Jurídico, um podcast produzido pelo Vilemora Amaral Advogados. Começamos agora o sexto e último episódio da primeira temporada do programa. Mas antes da gente iniciar o último tema dessa temporada, que a gente passou 6 capítulos falando sobre a reforma da Lei de Recuperação Judicial e Falência, vamos recapitular então um pouquinho dos assuntos que a gente já falou até aqui. A gente já abordou as alterações no plano alternativo de recuperação judicial, falamos sobre constatação prévia, stay period, deep finance, negociação, mediação e recuperação extrajudicial. É muito assunto, né? Então, por isso, vale lembrar que todos os episódios, além de estarem disponíveis nas mais diversas plataformas de áudio, também está tudo registrado em vídeo, disponível para vocês no nosso canal no YouTube. E agora sim, vamos ao nosso último tema, que é a consolidação processual e substancial. Para falar sobre esse assunto com a gente, chamo mais uma vez e pela última vez nessa temporada, os nossos sócios Vitor Lopes e Fernando Lima do Amaral. Bem-vindo, Vitor. Olá, Cibele. Olá, Fernando. É um prazer de novo estar com vocês aqui, mais essa oportunidade para bater esse papo aí com vocês sobre esses dois importantes institutos jurídicos aí para quem milita na parte do direito da insolvência, né? Vamos lá, estou animado para hoje. Fernando, bem-vindo também. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Oi, Cibele. Oi, Vitor. Esse tema é bacana, acho que é bem interessante e vamos lá, vamos começar. Bom, então vamos lá. Como outros diversos assuntos que a gente já abordou aqui no nosso podcast, a consolidação processual e substancial também foram temas positivados com a reforma da lei. É isso, Vitor? Conta um pouquinho pra gente. É isso, Cibele. Muito embora a gente não possa dizer que a consolidação processual e substancial sejam de fato uma novidade para quem milita nessa parte do direito, né, para quem labuta no dia a dia em casos de recuperação de recuperação judicial, fato é que agora a gente pode dizer que o nosso sistema legal vigente tem um regramento expresso sobre o tema, tanto sobre a consolidação processual e substancial. E em muitos dos casos, em muitas das normas que a gente vai discutir um pouco mais adiante, a gente vai perceber que muito do que ali está positivado hoje já vinha sendo aplicado na prática e no dia a dia da jurisprudência, né, com seu caráter inovador e o caráter de dar resposta imediato às demandas mais urgentes do jurisdicionado. E outras, né, que lamentavelmente, a nosso ver, também foram positivadas e que aí sim não estariam em acordo com o que a jurisprudência até então vinha aplicando. Então, acho que de maneira que a não adentrar aqui nos próximos temas que a gente vai certamente aqui debater, eu deixo isso a título introdutório, né? Ela é, de fato, em termos de direito objetivo, uma inovação, contudo, é uma inovação de algo que já vinha sendo praticado pela jurisprudência, de maneira para que quem está habituado ao dia a dia do labor jurisprudencial dos casos não é uma novidade tanto assim. Então, vamos lá. Eu acho que com esse caráter introdutório, acho que a gente pode passar a discutir os pormenores e as inovações de ambos os institutos. Certo, então vamos falar agora exclusivamente sobre a consolidação processual. Como que ela deve ser conduzida e quais foram as grandes mudanças que a lei trouxe para este instituto? Bacana, vamos lá. Consolidação processual, né? Primeiro, de uma forma geral, o que é isso? Quando mais de uma empresa, de um grupo societário, de fato de direito, querem pedir uma recuperação judicial única, em vez de ajuizar 2, 3, 4 processos, ajuiza só um processo. Embora isso não existisse antes da reforma, usava-se o próprio Código de Processo Civil, litisconsórcio ativo, para regular o tema. Agora foi positivado na Lei de Recuperação Judicial e Falência, que fica tudo mais fácil para todo mundo, né? A empresa, então, um grupo societário, pode ser um grupo de fato, um grupo de direito, não tem diferença sobre isso, desde que tenha uma unidade de direção, né? Que as empresas atuem de forma conjunta, tem uma unidade de direção, pode ter uma hierarquia entre elas ou pode não ter, mas tem que ter uma unidade de direção.
Essas empresas faz sentido para elas entrarem só com um processo de recuperação judicial, em vez de entrar com vários, 4, 5, 6 processos de recuperação judicial. Elas já exercem suas atividades de forma conjunta. Então a lei agora permite que seja feito isso, mas é um processo para algumas empresas, respeitando a individualidade de cada empresa. Isso é o mais importante e esse é o que vai fazer a distinção entre a consolidação processual da substancial, que depois a gente vai falar em seguida. Na consolidação processual, se você tem 3 empresas que vão pedir recuperação judicial, a individualidade da personalidade jurídica de cada uma empresa, a divisão de patrimônio, a divisão de ativos e passivos vai ser respeitada. Então é um processo só, em prol da economia processual e também da celeridade processual. Então vai ser um processo só, mas vai tramitar como se fosse mais de uma recuperação judicial tramitando naquele processo. Vamos para alguns pontos objetivos agora. Qual é a competência para ajuizar essa recuperação judicial em consolidação processual? Vai ser do principal estabelecimento do grupo, né? Que às vezes você tem 4, 5 empresas, cada uma pode ter um principal estabelecimento em uma comarca diferente. Mas vai ter um principal estabelecimento que vai ser o principal estabelecimento do grupo inteiro. Então essa vai ser a competência para entrar com essa recuperação judicial em consolidação processual. Nessa recuperação judicial vai ter um administrador judicial só, né? Então a gente já tem uma economia processual aí, né? Uma economia financeira também, então só um administrador judicial. Os atos dessa recuperação judicial vão ser feitos em coordenação, né? Então não vai ficar como se fosse uma recuperação judicial mais avançada do que a outra dentro do mesmo processo. Não, vai andar tudo em conjunto, porque faz sentido, vai andar tudo em conjunto, os atos vão ser coordenados. Agora, quando chegar na Assembleia Geral de Credores, aqui que é importante, né? Cada grupo de credores, né, um grupo de credores de uma empresa A, grupo de credores da empresa B, grupo de credores da empresa C, cada um deles vai votar individualmente o plano de recuperação judicial. Então você vai ter quóruns distintos para votação. Você pode até ter uma Assembleia Geral de Credores só, e provavelmente terá, né? Essa é a ideia de ter um consórcio processual, uma só Assembleia Geral de Credores, para fim de economia processual e celeridade. Mas dentro dessa Assembleia vai ter distinção de quóruns. Então, os credores da empresa A vão votar aquele plano, os credores da empresa B vão votar separadamente. E os resultados podem ser diversos. Duas empresas de recuperação judicial no desconsórcio processual podem ter aprovado o plano de recuperação judicial e uma terceira empresa ter rejeitado. Tá? Não tem problema você ter resultados diversos. O próprio plano de recuperação judicial, também que sempre tem um questionamento na doutrina, se cada empresa tinha que apresentar um plano ou se podia ser um plano único. A lei veio esclarecer esse tema. Ela entende que pode até ser um plano só para todas as empresas, mas dentro do plano vai ter que ser individualizado os meios de recuperação de cada empresa do grupo, não pode ser uma coisa genérica para todas elas, para cada empresa do grupo tem que ser individualizado, e a forma de pagamento para os seus respectivos credores. Tá? Porque embora possa ser um documento só, dentro desse documento tem que ser individualizado a situação de cada empresa, a forma de pagamento de cada empresa, porque os credores vão votar de forma individualizada esse plano. Os passivos e os ativos não se comunicam. Então, o ativo de uma empresa só pode ser autorizado para pagar credores de outro grupo se aqueles credores concordarem com isso, os credores daquela empresa especificamente. Passivos também não se comunicam. Cada empresa do grupo vai ser responsável pelo seu próprio passivo. Então, a consolidação processual é isso. É respeitar a individualidade da personalidade jurídica de cada empresa, mas permitir o processamento conjunto em uma recuperação judicial só para fins de economia de custo e celeridade processual. Não, Fernando, inteiramente de acordo com o que você está colocando. Eu acho que a única questão aí que eu acho que a gente poderia tentar aqui exaurir um pouco mais o tema é em relação à competência, né? Porque muito embora o legislador lá tenha dito que vai ser o principal estabelecimento do devedor,
né? A gente sabe muito bem que há muitas discussões sobre o que seria o principal estabelecimento do devedor, a doutrina para todos os lados, né? Em casos de grupo econômico, onde as unidades segregadas, né, as unidades empresariais segregadas têm atividades locais podem ter locais de atuação em diferentes comarcas, fica muito difícil aí para o operador do direito estabelecer com razoável dose de segurança qual seria o principal estabelecimento a ponto dele ser o principal local onde ele estabelece as suas principais relações comerciais. Né? Então, a gente aqui pode aqui ter como aferir no caso concreto, aonde, por exemplo, uma indústria que tenha duas atividades, que tenha 2, 3, 4, 5 atividades, indústrias espalhadas aqui pelo país, qual seria o principal estabelecimento do devedor. De maneira que aí, nesse sentido, tentando dar uma dose de segurança jurídica, talvez nós tivéssemos que estabelecer sempre como o local da onde emana as ordens do grupo controlador. Fico aqui pensando porque se continuarmos no caso de grupos econômicos a dizer que o principal estabelecimento do devedor é o principal local onde ele estabelece suas relações negociais, talvez num caso de empresa individual, num caso de uma única empresa, isso seja mais fácil de identificar. Num caso de grupo econômico, fica complicado a gente, dependendo, obviamente, das circunstâncias do caso concreto, estabelecer. Eu acho que aqui a legislação ela falou menos do que deveria e talvez tentando imprimir uma dose razoável de segurança jurídica, talvez certamente a jurisprudência vai ter que vir a colocar uma pá de cal sobre o tema. E aí lembrando, né, que talvez essa solução aqui que eu propugno, né, de se interpretar o principal centro de estabelecimento do lugar onde emanam o controle, o poder controlador do grupo empresarial, tenha também o inconveniente de prejudicar eventuais credores, principalmente os trabalhistas, né, por conta de eventual dificuldade no acesso à justiça. Realmente eu me compadeço com essa arguição, muito embora talvez os sindicatos estejam aí justamente legitimados num cenário um pouco mais amplo para reequilibrar essas forças, mas há de fato o inconveniente da gente adotar esse caminho aqui sugerido. Então, só me incomodou essa questão da competência, porque eu acho que o legislador, principalmente para grupos empresariais, acabou por perder uma boa oportunidade de evitar essa... Porque na prática, né, o que a gente vê é praticamente uma escolha, né? O grupo controlador agora, né, da empresa em recuperação judicial ou do próprio grupo, sempre acaba podendo escolher o juízo de acordo com as suas conveniências, né? Então, talvez aqui o legislador ele perdeu uma oportunidade de ser um pouco mais incisivo sobre o tema, porque no conceito, né, na interpretação do conceito de principal estabelecimento do devedor, a gente aqui conhece, né, pelo menos 3, 4 entendimentos. E isso, no caso de grupo empresarial, tende a ser agravado. Não sei como é que você pensa essa questão. Eu acho que os interesses dos credores aí já foram desprestigiados, né? Porque, assim, se você está respeitando a individualidade de ativos e passivos de cada empresa, né? E pensando que a regra de competência de uma recuperação judicial, ela também está aí para proteger os credores, sobretudo os trabalhistas, para que se processe a recuperação judicial mais próximo do principal estabelecimento, aonde se presume que vai ter o maior número de credores e parceiros comerciais. Quando você permite escolher um principal estabelecimento entre um grupo de empresas, né, de um grupo de empresas e não relativizando a divisão patrimonial e personalidade jurídica, você já está obrigando que talvez um grupo de credores trabalhistas que atua ali em uma cidade vai descobrir que agora vai ter que litigar e contratar advogado para uma recuperação judicial tramitando no outro lado do Brasil, né? Enfim, se você for para a consolidação substancial, que você vai falar em seguida, pelo menos você já reconhece que é tudo uma coisa só. Mas na processual, como você mantém a divisão de personalidade jurídica das empresas,
você acaba tendo esse efeito colateral aí nos interesses dos credores. Mas enfim, né? Eu acho que tem que ter alguma solução. Perde-se um pouco aqui, consolidando processualmente em um lugar só, e talvez algum credor possa se sentir preterido, porque está distante desse novo principal estabelecimento, que não seria o principal estabelecimento da empresa para a qual ele trabalhava, mas ganha-se no outro lado em economia processual e celeridade. Então, enfim, acho que tem que botar na balança mesmo. Acho que o legislador fez isso, colocou na balança e tomou essa decisão. E aí o segundo passo é preencher o que é principal estabelecimento, né? Preencher esse conceito que é o que você falou agora, que tem muita discussão, não tem jeito. Eu, particularmente, eu sei que é difícil ver faticamente qual é o principal estabelecimento, no sentido de onde tem um maior volume de negócios, mas eu gosto dessa corrente. A corrente que o principal estabelecimento é o centro decisório, ela tem um problema muito grande. Às vezes você tem uma fábrica, todas as suas fábricas estão no interior de São Paulo, e o escritório administrativo está aqui na capital de São Paulo, né? Ou seja, todos os seus credores, seus fornecedores estão todos lá no interior. Mas a recuperação judicial vai acabar tramitando aqui porque um punhado de diretores trabalha aqui da capital de São Paulo. Então, eu não gosto muito dessa linha. Sede administrativa também seria uma coisa muito objetiva, né? Mas também chega no mesmo problema. Então, o principal estabelecimento com o maior volume de negócios, se presume que vai ter o maior número de parceiros comerciais, o maior número de credores. Eu sei das suas dificuldades materiais, né, na prática, de se estabelecer isso, mas, pelo menos conceitualmente, é o que faz mais sentido, para mim. Não, só para complementar a tua resposta, eu tendo a concordar contigo que a tese do maior volume de negócios para a empresa, não vou colocar aqui individual, mas para a realidade da empresa enquanto ente único, ela é a que realmente faz mais sentido. Estou de acordo contigo, até porque por conta dessa questão do acesso à justiça que a gente está colocando, eu acho que o direito, né, de se facultar aos credores um lugar mais próximo para eles litigarem, principalmente credores mais débeis, como são os credores trabalhistas, faz todo sentido. O problema é, na minha concepção, e aí pensando na questão do grupo empresarial com unidades distintas, tá? Com unidades distintas, em comarcas distintas. Aí, dado que já vai ter como você bem colocou, na balança, você vai ter que colocar na balança que alguns credores sairão prejudicados. Acho que a tese de se estabelecer o domicílio da onde emanam as ordens do grupo controlador faz mais sentido, porque na maior parte dos casos vai fazer com que isso se atraia para a comarca da capital, né? Então, onde a gente sabe que normalmente é onde estão os órgãos jurisdicionais mais aparelhados e com maior capacidade de especialização de conhecimento. É claro que se a gente pensa, até mesmo em alguns casos de agro, por exemplo, nem sempre isso é verdadeiro. Mas na maior parte das vezes, para quem trabalha no dia a dia e milita, né, nessa indústria, me parece que esse entendimento para grupos empresariais vai tentar, pelo menos, reequilibrar os interesses em jogo, porque na maior parte dos casos vai se trazer os processos para a capital, onde há juízes especializados e mais bem preparados para abordar temas de recuperações judiciais mais complexos, como costuma ser uma recuperação judicial que trata da crise de um grupo, né, e não de sociedades individualizadas. Então é só essa observação que eu faço em relação à competência. Uma outra questão que eu acho que válido, Fernando, a gente falar, na possibilidade, na consolidação de grupo, na consolidação processual de grupo, a gente abordar aqui a possibilidade daquela cláusula muito comum, né, nos planos de recuperação judicial, que são deferidas em consolidação processual, que coloca no plano, tem uma cláusula no plano que submete a eficácia da aprovação, a eficácia do plano, a aprovação das demais empresas em consolidação processual. Eu não sei qual é a tua opinião sobre o tema, a gente nunca discutiu isso
mais profundamente, mas isso me causa um certo incômodo, porque fica parecendo que do ponto de vista da autonomia de vontade, né, a empresa, o grupo controlador da empresa em questão tenta contornar de alguma forma as exigências legais, né? É claro que, obviamente, num cenário de ampla unanimidade, essa questão não vai surgir. A minha dúvida é realmente quando há uma recalcitrância de algum devedor, né, de algum credor que possa se ver prejudicado com essa medida. Então, eu queria ouvir o teu ponto o que você acha sobre a validade dessa cláusula. A mim me incomoda, num cenário de estresse, digamos, por parte de algum credor, a validade dessa cláusula. Eu acho que ela, de certa forma, tenta, sob o palio de você inserir similar cláusula com conteúdo nesse sentido, de contornar os desígnios da consolidação processual e se assemelhar de certa forma, ou exigir que credores de outra empresa, ao aprovarem esse plano ou a rejeitarem esse plano, saberem que vai levar todo o grupo, todo o desfazimento da recuperação judicial. Isso me causa certo incômodo. Esse tema que você levantou é super importante, né? A gente vê bastante isso, que é a cláusula resolutiva que se coloca em plano, né? Quando você tem uma consolidação só processual, o grupo ali sabendo que eventualmente um plano pode ser aprovado do grupo e outro plano pode não ser aprovado, eles colocam o quê? Uma cláusula resolutiva nos planos falando: se porventura nem todos os planos forem aprovados no dia da Assembleia Geral de Credores, nenhum vai estar valendo. Aí chama-se uma nova Assembleia Geral de Credores para deliberar um novo plano para todo o grupo, né? Eu entendo o seu ponto, assim, achei totalmente pertinente, né? Sim uma tentativa de burlar, não sei se burlar, mas se esquivar do risco de você ter uma parte do seu grupo indo com plano homologado e uma, duas empresas que acabaram tendo o plano desaprovado e vão para falência. Então é uma forma assim do controlador final ali se rediar para isso não acontecer. Mas eu tendo a achar que é legítimo, porque você não obriga os credores a seguirem nesse caminho, né? Você vai meio que para um tudo ou nada. Ou vocês acabam aprovando tudo, né? Se algum grupo de credores não aprovar um plano de recuperação judicial de uma das empresas, não é nem que vai para falência, ele vai acabar apresentando um novo plano para todas aquelas empresas, né, e agora tentando acomodar os interesses daquele grupo de credores que votou contra. Eu acho que seria mais ou menos essa tentativa. E agora, é interessante que esses credores que votaram contra, me parece que eles podem apresentar o plano alternativo de credores, tá? Enfim, me parece que eles podem apresentar o plano alternativo de credores. E os outros grupos de credores que votaram a favor e viram o plano não ser homologado por conta de uma condição resolutiva, né, também me parece que eles também vão poder apresentar um plano alternativo de credores. Então, eu acho que o remédio é difícil falar agora, né, porque a gente está muito no começo da lei, mas eu acho que talvez o plano alternativo de credores possa ser o remédio para isso, tá? Os credores apresentarem um plano alternativo. É de fato uma possibilidade. Realmente essa questão acho que ainda está em aberto e te confesso que não vi muita jurisprudência sobre o tema, mas até mesmo agora com a positivação do Instituto da Consolidação Processual, me parece fazer menos sentido ainda uma cláusula dessa aposta num plano de recuperação judicial de um grupo empresarial sob consolidação processual, porque na verdade você está tentando evitar com base nessa cláusula, dessa condição resolutiva, a produção dos efeitos que estão previstos ali no, salvo engano, 69I, né, quando você tem a consolidação processual sem substancial. E sendo bem franco, você atribuir a essa condição resolutiva a aprovação por parte de um evento externo, qual seja, a aprovação pela comunidade de uma comunidade de credores estranha aquele processo recuperacional,
específico de uma determinada sociedade individualizada, não me parece que seja uma cláusula válida. Ainda mais se numa dessas sociedades, na comunidade de credores a qual esteja submetida essa condição resolutiva, haja um credor relevante que também esteja na recuperação judicial que teve o plano aprovado. Isso porque aí a gente estaria sujeitando a ocorrência da condição ao puro arbítrio de uma das partes, né, em jogo. Então, não sei, não me parece não me parece, é claro que isso ainda é um tema à espera de um autor, é um tema que ainda precisa ser melhor testado na doutrina e na jurisprudência, mas me parece que cláusula nesse sentido, ela acaba por, não só por burlar os dispositivos de ordem pública colocados de maneira expressa na reforma, aí, mais uma vez, sendo específico, o artigo 69I, como também acho que, a depender do caso concreto, ela pode ser contestada eventualmente como válida, porque poderia estar aí, poderia se levantar uma arguição de condição puramente potestativa, etc. e tal. E sendo bem franco, também não acho que um terceiro estranho a um processo de negociação a ele seja dado o condão de dizer se uma determinada negociação vai ou não ser aprovada, pode ou não vir a ser resolvida, mesmo após a aprovação dos credores. Não me parece que isso esteja muito íncito a um processo de negociação, a um ambiente de negociação equilibrado que a lei de recuperação de falências e recuperações judiciais veio a positivar. Mas, de fato, é um teste que a gente tem que ir observando aí nos próximos... como é que a jurisprudência vai desenrolar essa questão. Eu acho que é isso. Acho que, da tua fala, Fernando, eu acho que são esses os dois pontos que me chamam bastante atenção, né? Tanto a parte da competência, que a gente falou um pouco aqui. Na verdade, é muito mais um bate-papo, né? São dúvidas aqui que a gente tem, são posições aqui, são reflexões aqui que a gente faz, do que eventualmente uma conclusão propriamente dita. Mas são pontos aí que eu acho que a gente tem que tomar atenção para ver como é que a jurisprudência vai se desenrolar. Tratando agora de um assunto que vocês já citaram, que é a consolidação substancial. Na doutrina brasileira tem dois tipos, que é a obrigatória e a voluntária. A reforma, ela positivou apenas a consolidação substancial obrigatória, certo? Então, explica pra gente um pouco, Vitor, a diferença entre elas e quais são os requisitos de cada uma. Tentando aqui, até corrigindo um pouco o que você colocou, tá, Sibeli? Eu acho que o direito brasileiro ele admite tanto a consolidação, acredito que admita tanto a consolidação substancial obrigatória quanto a voluntária. A voluntária, acredito até que seja íncito, tá? A ideia que a gente tem que o processo de recuperação judicial seja um ambiente de negociação institucionalizado, visando a equilibrar as forças de um lado entre a empresa em recuperação, a empresa devedora e a sua comunidade de credores de outro, né? Você ter a possibilidade, assim se querendo, estabelecer um cenário de consolidação substancial voluntária. Tá? Eu acho que nesse sentido, a ideia da chamada consolidação substancial seria válida e ela estaria de acordo com os ditames aí de um processo justo de negociação equilibrado entre as partes. Eu acho que, de fato, o que a reforma quis trazer de uma maneira mais incisiva e espancar qualquer tipo de dúvidas, e aí eu acho que é aí que o teu questionamento faz sentido, é com relação à questão da consolidação substancial obrigatória, né? É aquela que, mesmo havendo recalcitrância da comunidade de credores, o juiz pode, verificando determinados requisitos, vir a determiná-la. E qual só antes da gente adentrar os requisitos, e o que seria, né, essa conceitualmente aqui, o que seria a consolidação substancial? Nada mais é que a gente aqui pode tentar aqui estabelecer como a junção de passivos e ativos de todas as empresas individualizadas
visando a uma solução global, né, a uma solução de reestruturação econômica financeira global. Então é muito comum que a gente diga que, nesse caso de consolidação substancial, o que há, na verdade, é a recuperação do grupo como um todo, né, e não das sociedades individualizadas. Nesse sentido, então, a consolidação substancial seria a resposta do judiciário, a ferramenta oferecida pelo Poder Judiciário para dar tratamento molecular ao problema da recuperação econômica financeira do grupo, né? Ou seja, seria, diferentemente do tratamento individualizado e atomizado de cada sociedade, de cada sociedade individualizada, o tratamento molecular, né? O tratamento global de uma ficta empresa plurissocietária. E isso, obviamente, aqui causa certos problemas, necessidade de certas reflexões, né? E aí, quando a gente vai analisar a reforma, a Lei 11.101, a tentativa do legislador em positivar esse instituto da consolidação obrigatória, ele foi na minha visão, foi de uma infelicidade ímpar que poucas vezes se viu durante essa reforma. Tá? E por que eu digo isso? Porque os requisitos que o legislador estabelece para que o judiciário possa verificar a existência da consolidação substancial obrigatória, são de todo iníquos, porque sempre, pelo menos em relação são 4 incisos, e em pelo menos 3 deles sempre estarão presentes, porque quando você trata de crise de sociedade, de grupos de sociedade, eles sempre vão estar presentes, que é a questão da existência de garantias cruzadas, a questão da relação de controle e dependência, ou identidade total e parcial dos sócios, do quadro dos sócios administradores. Veja, se você conversar isso com qualquer economista, com qualquer administrador de empresa, eles ficariam estupefatos, porque, de fato, essas 3 características são características intrínsecas à figura do grupo de sociedade, né? Até porque a finalidade econômico-financeira dela é ganho de sinergia. Então, fica aqui difícil imaginar, até mesmo numa hipótese do ajuizamento de qualquer recuperação de grupo econômico de fato, aonde a consolidação substancial não seria possível. Porque de 4 incisos você só precisa ter 2, então, pensando aqui a grosso modo, um grupo econômico de fato sempre vai ter relação de controle e dependência e sempre vai ter identidade total ou parcial do quadro societário. Então, só com relação a esses 2 requisitos sempre estaria presente, né, a possibilidade do juiz vir a conceder uma consolidação substancial obrigatória. E, obviamente, interpretar aqui esse artigo 69J sem a finalidade, desacompanhando a sua finalidade teleológica da lei, não faria qualquer sentido. Então, de maneira que esse 69J, que na minha concepção ele é um desastre, ele tem que ser interpretado à luz da finalidade econômico-social do Instituto da Consolidação Substancial. E aí eu estou de acordo, eu acho que os requisitos que a gente pode utilizar como ferramenta, é o artigo 60, que acho que a doutrina já vem colocando isso, e a própria recomendação da UCintral me parece bem pertinente em relação a isso. Que é a gente pegar o artigo 50, né, aquelas hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, e fazer uma combinação com o 69J. Então, quando você tiver presente as condições do 69 cumulativamente com uma daquelas hipóteses de abuso de personalidade jurídica, qual seja a utilização abusiva da personalidade jurídica visando a fraudar credores, controle disfuncional societário, a gente aí sim, nessa possibilidade, o judiciário poderia sim dar
a consolidação substancial obrigatória. Então, acho que essa é a primeira hipótese, tá? Para a gente vir aqui a decretar a consolidação substancial obrigatória. A segunda hipótese, que até o que o Central deixa, acho que ela só vem querer deixar mais claro, mas seria para aquela hipótese dos bens serem usados fraudulentamente, visando a blindar o patrimônio dos controladores. Na verdade, ela já é uma hipótese constante aqui no nosso sistema legal vigente. Então, sendo bem franco, eu acho que o artigo 50, combinando a interpretação do artigo 50 com o artigo 69, do artigo 50 do Código Civil com o 69J, eu acho que aí sim o juiz poderia pensar numa consolidação substancial obrigatória. De maneira que, fora dessas circunstâncias, eu acho que não parece fazer sentido, porque senão qualquer caso de litisconsórcio, ajuizamento e litisconsórcio por parte de empresas em recuperação judicial, viria a dar ensejo à junção de ativos e passivos. E, obviamente, isso causaria uma série de problemas, como a diluição de determinados credores, né? Você ter aí a alteração do conclave para a solução, de uma solução que vise a reestruturar econômica e financeiramente determinada empresa. Então, fora das condições do artigo 50, não me parece fazer sentido. E, por outro lado, é importante a gente também compreender a finalidade teleológica, né, do artigo do Instituto da Consolidação Substancial Obrigatória, porque o inverso também ele vai ser presente. Eu acho que aí a jurisprudência tem utilizado, pelo menos em um caso, ela utilizou corretamente o conceito, que era aqueles casos em que há um fatiamento abusivo por parte da empresa em recuperação, do grupo em recuperação judicial, de maneira a separar as empresas fadadas ao insucesso e outras não, né, fazendo com que o processo de recuperação judicial seja uma verdadeira artimanha para a proteção do patrimônio, em última análise, do controlador, o que obviamente não é a finalidade de um processo recuperacional. Isso ficou bastante claro num caso aqui de Campinas, do caso da Eco do Brasil e FPR, onde basicamente era o seguinte: a detentora da marca, dias antes do ajuizamento da sua recuperação judicial, licenciou a marca para o terceiro fazer franquias e colocou todo o patrimônio nessa outra empresa, porque todos os direitos econômicos decorrentes da marca e a possibilidade de comercialização das franquias passou para essa terceira empresa, que não entraria em RJ. O judiciário, ciente dessa circunstância, ele, ex officio, ele incluiu a empresa em recuperação judicial, né? E eu lembro que isso foi objeto de bastante debate aqui entre as pessoas que militavam no ramo, né, nessa área do direito, dizendo que isso teria sido uma violação ao princípio dispositivo, mas na minha visão, não. Eu sempre, como eu parto sempre da interpretação que os processos recuperacionais eles são uma tentativa do legislador estabelecer um processo num ambiente de negociação institucionalizado e mediado pelo judiciário, mas que esse processo, antes de tudo, tenda a ser equilibrado e justo para ambas as partes. Me pareceu que a inserção ex officio do judiciário naquela oportunidade, diante daquele evidente caso de blindagem patrimonial do controlador, fez todo sentido. E tanto é que foi mantida pelo Tribunal de São Paulo. Então, esse precedente do caso Eco do Brasil e FPR, ele foi bastante emblemático para mim. Uma outra coisa um outro tema ainda, um outro aspecto ainda ligado à questão da consolidação da substancial obrigatória, e que aí eu vejo pouca gente falando e que me causa uma certa perplexidade, digamos assim, é da necessidade de instauração, inclusive até ex officio,
quando de instauração ex officio do incidente de apuração de responsabilidade dos sócios controladores e administradores, principalmente quando são SA e limitado, obviamente, que são os nossos maiores casos, né? Isso porque, se a gente admite, e muitas das vezes isso está expresso, né, em recuperações judiciais, em petições do grupo devedor, que há confusão patrimonial, que é caixa único, como forma de subsidiar o seu pedido de consolidação obrigatória. E se, de fato, o juiz só pode dar consolidação obrigatória quando presente os requisitos do 69J em combinação com o artigo 50 do Código Civil, eu realmente não consigo entender como é que não há instauração para apuração de responsabilidade dos sócios controladores e dos administradores nos termos do artigo 82, até porque o artigo 82 é claro, acho que no parágrafo 2º, parágrafo único, agora que não lembro, mas que salvo engano, é o parágrafo 2º, que há expressa possibilidade de instauração ex officio. E eu vejo muito poucos administradores judiciais também, quando uma vez evidenciados esses requisitos de confusão patrimonial, e digo aqui o administrador judicial porque ele está aqui, entendo que como ele é o grande responsável por diminuir a simetria informacional entre as partes em negociação, ele deveria, de certa forma, também pleitear isso, né? Como forma de reequilibrar os interesses em jogo. Então, eu vejo muito pouco isso sendo falado, porque se admite a confusão patrimonial, se admite o controle disfuncional, ao exercício do controle disfuncional pelo sócio controlador, se admite que operações, muitas das vezes não equitativas, são realizadas entre as sociedades grupadas, cadê a responsabilização dos sócios controladores que assim não vou usar a palavra locupletar, mas que assim agiram durante longo tempo em total desarmonia da lei das SA e do Código Civil, né? Não precisa aqui lembrar o artigo 116, 117, o 245, o 246 da lei das SA, que coloca ali de maneira clara a responsabilização tanto do controlador quanto dos administradores nessas circunstâncias, ou seja, quando há operações realizadas de maneira não equitativa, para um problema para um problema das sociedades individualizadas. Isso a gente vê muito pouco no cenário aqui da insolvência, de maneira que esse é um tema também, de fato, aqui à espera de um autor. No caso do Grupo Viver, por exemplo, isso foi dito, mas de uma maneira muito en passant pelo desembargador Fábio Tabosa, quando, ao rechaçar determinados argumentos de garantia cruzada, muito acertadamente, quando ele dizia que não eram os fundamentos genéricos, como existência de garantias cruzadas, identidade parcial de sócios, argumentos esses genéricos que, lamentavelmente, naquela época do Grupo Viver ainda era um projeto, mas agora não é mais, porque a legislação, foram positivados pela lei, né? São argumentos completamente genéricos que você fica sem ter muito com que abordar em sentido contrário, ou mesmo reequilibrar os interesses em jogo. E naquela oportunidade, aí só para não... O desembargador Fábio Tabosa falou, olha, a gente tem que tomar cuidado aqui com esses argumentos genéricos, para se ter aqui um tratamento visando a dar um tratamento molecular à reestruturação do Grupo Viver, porque, isso aqui vai acabar que é quase que um prêmio ao exercício do seu controle disfuncional pelos seus sócios controladores e pelos seus administradores que assim dirigiram a companhia. E nesse ponto eu estou de acordo. O que a gente vê muito hoje na prática, muito pouco na prática, é essa questão da apuração, da falta de apuração da responsabilização dos controladores e dos sócios controladores que assim agem. Muitos vão me dizer, mas a legislação do grupo econômico, de fato, ela está desatualizada com a realidade econômica empresarial. Não, tudo bem, aí é uma questão que a gente até pode discutir, eu acho que nem cabe muito aqui na parte do direito da insolvência, não sei se caberia aqui a gente discutir isso, mas
Não me parece. A legislação que a gente tem sobre grupos econômicos de fato é essa. Então, assim, não me parece que o juiz da recuperação judicial tenha que fechar os olhos em relação a esse tema, né? Até porque, né, tanto o Código Civil quanto a Lei de Recuperação Judicial são legislações plenamente harmonizáveis com a legislação da insolvência. E de maneira que, lamentavelmente, ainda a gente vê pouco isso. A gente vê mais a apuração de responsabilização de controlador e administrador quando há efetiva falência. Mas no âmbito da recuperação judicial a gente não vê. E isso me chama um pouco de atenção, porque quando a gente defere e quando a gente admite a possibilidade da consolidação obrigatória desacompanhada de maiores consequências para os administradores e para os controladores, a gente acaba meio que dando um prêmio para, né, a jurisprudência, a legislação da insolvência acabam dando um prêmio aos controladores e administradores que assim se comportaram, né? Então isso de fato também é algo que realmente eu acho que ainda é um tema, ainda espero de um autor, acho que a doutrina e a jurisprudência tem que refletir um pouco mais sobre essa questão. De maneira que, do ponto de vista de consolidação substancial obrigatória, eu acho que era isso. Eu não sei se o Fernando quer crescer mais algum ponto, mas eu acho que os aspectos que mais me chamavam a atenção eram esses, de maneira que eu estou me dando aqui por satisfeito e passo a palavra a vocês. Eu tenho um comentário aqui, Vitor, que é meio lateral, né? Agora que a gente falou de consolidação processual e depois explicou o que é consolidação substancial, a gente que milita na área, a gente vê que muitas recuperações judiciais tramitam e não tem uma decisão do juiz clara falando se está tramitando sobre consolidação processual ou substancial. Como o Vitor disse no começo, mesmo antes da reforma, já se processava muitas recuperações judiciais em consolidação processual e outras em consolidação substancial. Mas o que chocava é a inexistência de decisões judiciais claras falando qual rumo aquele processo estava sendo tomado. Se o juiz estava definindo aquilo somente como consolidação processual ou se de fato ele estava definindo aquilo como consolidação substancial e fundamentando o porquê disso, né? Eu acho que com a positivação esse assunto fica mais em voga e tenho a esperança que nós teremos agora toda a recuperação judicial com mais de um devedor no polo ativo, que a gente vai ter uma decisão fundamentada e clara se aquilo ali é uma consolidação só processual ou se também é uma consolidação substancial, né? Então tenho essa esperança que teremos decisões mais claras nesse sentido, explicando o porquê. Um segundo ponto também, Vitor, você falou da inclusão ex officio da empresa no polo ativo da recuperação judicial, né? É o fatiamento, como você comentou. Tem uma discussão interessante se a melhor solução é a inclusão ex officio pelo Poder Judiciário ou se é um indeferimento do processamento, né? O Judiciário fala, olha, você deixou de incluir aqui uma determinada empresa que claramente está em consolidação substancial, seria a coisa adequada a ser feita, então vou indeferir o processamento, a menos que você emende a petição inicial para incluí-la. Eu acho que são duas formas de alcançar o mesmo objetivo, né, que é só deixar tramitar aquela recuperação judicial com um grupo completo, um grupo dentro dessas circunstâncias de consolidação substancial, mas um formato você deixa a legitimidade com a empresa, que é o formato indefiro o processamento, a menos que você emende. O outro formato você tira a legitimidade dela. O próprio judiciário já inclui ela no polo ativo da recuperação judicial, independentemente da vontade da própria empresa postular sua recuperação judicial. Fernando, então estou totalmente de acordo contigo e acho que o indeferimento da inicial ele faz todo sentido e alcança o mesmo resultado lógico que a medida da atuação ex officio visa a alcançar, que é o estabelecimento de um processo
de negociação equilibrado entre as partes, ou seja, empresa em crise e comunidade de credores de outro, sem a adoção de posturas desleais, como essa, por exemplo, de blindagem patrimonial, desvio de ativos sociais, etc. e tal. Então, eu tendo a concordar contigo. Contudo, a gente só pode admitir a questão do indeferimento, a solução do indeferimento da RJ, ainda quando no campo da fase postulatória. Mas a gente, né, não pode aqui ignorar o fato de que muitas das vezes as informações, o judiciário só tem conhecimento dessas informações de operações societárias visando a blindar o patrimônio do grupo dos acionistas controladores, ou mesmo operações fraudulentas de desvio de ativos sociais, quando já deferida a recuperação judicial. E de maneira que a gente não pode fechar os olhos e fechar a possibilidade do judiciário, mediante o arsenal jurídico de ferramentas que estão à sua disposição, para reequilibrar os interesses em jogo. De maneira que, no campo da fase postulatória, eu estou totalmente de acordo contigo. Acho menos agressivo, acho menos invasivo o judiciário simplesmente indeferir a inicial. Mas, contudo, ultrapassada a fase postulatória, ou seja, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial e vindo o judiciário a tomar conhecimento dessas informações por meio de manifestações da comunidade de credores de uma maneira geral, a gente não pode fechar a porta para isso, para essa possibilidade. E, inclusive, isso aconteceu aqui num caso que o escritório também atuou, no caso da Bemart, né, que foi exatamente isso. O judiciário acabou por incluir uma série de outras empresas que não estavam inicialmente no polo ativo, porque viu ali operações desleais por parte dos sócios controladores que visaram a burlar o seu patrimônio, desviando ativos sociais da empresa em recuperação. Então, me parece que tanto uma quanto a outra, a depender da fase processual, são medidas que a gente tem que possibilitar o judiciário no seu papel aí de agente garantidor de um processo de negociação justo e equilibrado, a atuar quando assim for necessário. Eu não sei se você tem a mesma visão, mas me parece que, pelo menos a meu sentir, essas ideias básicas que eu gostaria de passar. Tenho a mesma visão. Acho que você tocou num ponto super importante. O deferimento do processamento pode ser bacana, mas ele tem um momento muito específico para acontecer. Se você descobre a necessidade de inclusão de outra empresa posteriormente, o que a hipótese que você colocou, que me parece que é super razoável, né? Quantos casos só vai descobrir essa situação no momento mais posterior, na recuperação judicial, você vai ter que fazer a inclusão ex officio. Então, estamos de acordo com isso. E agora, como ficam as garantias na consolidação substancial? Tem algum impacto disso para o credor? Então, Sibeli, na consolidação substancial, você vai ter uma Assembleia Geral de Credores, né, até aí normal, igual na processual, mas você vai ter um quórum só de votação. Aí que é a grande divisão, né? Um quórum só de votação. Você junta todos os credores e todos eles votam em um plano só, em um quórum só, né? O que muda substancialmente da consolidação processual. Então, o credor pode acabar sendo diluído, né, nesse grande quórum. Se ele podia ser grande em um quórum de uma empresa específica, ser diluído em um quórum maior, unificado. Quando vai ter essa consolidação do quórum, consequentemente, garantias fidejussórias entre as empresas do grupo da recuperação judicial, você abre mão dela, mas no sentido, por que você abre mão dela? É uma questão lógica. Se você é credor de X mil reais de uma empresa do grupo, X mil reais a outra empresa do grupo é garantidora disso, você não vai contabilizar duas vezes uma consolidação substancial. É um crédito só. Então, só se contabiliza uma vez, né? Então, você não tem nem como contabilizar isso como se fossem 2, 3 créditos. É um crédito só, então abre-se mão das garantias cruzadas entre as empresas em consolidação substancial. Não tem nenhum prejuízo, porque já está sendo tratado ali como uma coisa só, todas as empresas do grupo na consolidação substancial. Garantias reais não vai afetar. Tá? Você tem garantia real de uma empresa de uma empresa do grupo na consolidação substancial e não tem garantia
de uma outra empresa do grupo, que tem consolidação substancial, seu crédito é com garantia real. Isso não vai ser afetado. Bom, então a gente chega agora ao fim do 6º e último capítulo da primeira temporada do Foco Jurídico, um podcast produzido pelo Vilemor Amaral Advogados. Agradeço ao Vitor e ao Fernando que toparam estar aqui com a gente nesse podcast durante esses 6 capítulos e que esclareceram diversas dúvidas e assuntos aqui com a gente. Muito obrigado, Cibele, obrigado, Vitor. Foi muito bacana aí essa série de podcast dando enfoque nas alterações da lei de recuperação judicial e falência. E com certeza vamos seguir aí tratando do tema de recuperação judicial e de falência, que é um tema tão interessante que a gente atua bastante e gosta, né? Profissionalmente, academicamente. Vamos continuar nos encontrando e tratando disso. Obrigado, Fernando. Obrigado, Cibele. Realmente acho que foi uma oportunidade aqui bastante salutar aqui estar com vocês ao longo dessa temporada, falando um pouco sobre recuperação judicial e falência, como o Fernando bem colocou. Não é só uma área que a gente gosta, como também milita academicamente, então a gente achou bastante proveitoso e certamente não para por aqui. Novas temporadas virão, novos temas virão, dentro ainda, né, obviamente, do cenário de recuperação judicial e falência, e em breve a gente certamente vai voltar a se ver aí em novas temporadas. É isso, então eu aproveito para agradecer também a participação dos nossos clientes, colegas, ouvintes, que acompanharam aí a gente durante toda essa temporada. Todo o conteúdo ele vai seguir disponível nas plataformas de áudio e também no nosso canal no YouTube para você rever a hora que você quiser. Não deixe então de nos seguir nas redes sociais, a gente está no LinkedIn como Vilemor Amaral Advogados e no Instagram como Vilemor Amaral, tudo junto e com 2 L's. Muito obrigada e até uma próxima!